Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 18 de dezembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, aquele pedido de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você receber a notificação das pregações que estão chegando. Deixe aí o seu like, deixe os seus comentários na pregação de hoje e, principalmente, me ajude a evangelizar, compartilhando o link dessa pregação nos seus grupos e nas suas redes sociais. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E não se esqueçam, nós estamos vivendo a semana da alegria, a terceira semana do Advento. E hoje o nosso coração se alegra ainda mais por receber essa grande notícia da graça de Deus, da vinda do Emanuel, o Deus conosco. E quando eu lia a liturgia de hoje, o Senhor colocou algo no meu coração que eu queria partilhar muito com vocês. Porque o que aconteceu com a Virgem Maria e com José é algo divino, e como nós já meditamos, algo que não tinha acontecido e que não vai acontecer novamente. Mas isso só foi possível porque tanto a Virgem Maria como José eram pessoas de Deus, eram pessoas fiéis. José era chamado de o justo, porque era um homem exemplar, era um homem honrado. A Virgem Maria foi educada nas leis e nos mandamentos no templo desde a sua infância. E os dois, então, eles viveram essa experiência de criar laços, de criar intimidade com Deus. E o que me chama muita atenção no Evangelho de hoje é analisar os planos de Deus na nossa vida. E eu queria convidar você para meditar sobre isso, porque o plano de Deus, ele foi sendo realizado na vida da Virgem Maria e na vida de José, mas o plano, ele não foi revelado todo de uma vez. O plano de Deus, ele vai sendo revelado na nossa vida a cada dia, pela fé, a cada passo que nós damos. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, prometeu para eles, através de Moisés, que eles herdariam uma terra que mana leite e mel. Mas antes de herdar essa terra, eles passaram pelo deserto. Abraão, o Senhor o chamou para ser pai de multidões,
mas a sua esposa era estéril. E tantas histórias na Bíblia vão nos mostrar esse agir de Deus mediante a fé e o relacionamento que os homens e mulheres de Deus tiveram com o Senhor. E isso foi gerando confiança. Confiança de ouvir a voz de Deus e de ir em frente. Muitas vezes sem sabendo o que vai acontecer, mas com a certeza, é o Senhor que está na direção. E na nossa vida também precisa existir, irmãos, esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus e a confiança de que se o Senhor mandou, eu vou obedecer porque Ele tem o melhor para mim. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu já passei, nós passamos várias vezes, de no início não entender um propósito de Deus, de achar que o que está acontecendo com a gente é uma maldição, é um erro, de achar que Deus, Ele não está se importando com o que está acontecendo conosco. Quantas situações que no começo são ruins, mas que depois, à medida que nós continuamos servindo a Deus, as coisas vão se ajustando, não é verdade? Recentemente eu passei por essa experiência, eu senti na pele isso. E confesso para vocês que no início eu não entendi. Mas o que o Senhor falava para mim é: siga em frente, continue olhando para mim, porque eu estou cuidando de você. E é tão maravilhoso quando nós continuamos, quando nós acreditamos em Deus. E aos poucos, o seu plano vai se revelando para nós. As peças espirituais do quebra-cabeça vão se juntando. E aí nós vamos encontrando razão. Aí nós vamos encontrando um propósito em tudo que Deus faz na nossa vida. Eu creio que a Virgem Maria entendeu quando ela ouviu o chamado de Deus através do anjo. Ela pôde olhar para a sua infância, para a promessa que seus pais tinham feito se Santa Ana gerasse um filho. E Maria pôde entender esse propósito de Deus. E José compreendeu o propósito de Deus quando o Senhor fala com ele através de um sonho. Mas José, por ser justo e ser fiel a Deus, ele entendeu que era o Senhor que estava falando com ele. Para proteger Maria, ele iria rejeitá-la secretamente. Mas o Senhor disse não. O que está acontecendo com ela é a ação do Espírito Santo. E José então se torna pai adotivo de Jesus. E assume a maternidade de Maria para protegê-la, para proteger o menino Jesus e para cumprir fielmente o propósito de Deus. E esse chamado deve ser para cada um de nós. Nós não podemos desesperar, por isso que nós meditamos ontem sobre a alegria. Não podemos desesperar, irmãos. Não podemos querer todas as respostas de uma vez, mas devemos confiar no Senhor. Ele nos fala. O Senhor fala conosco. Ele fala através da sua palavra. Ele nos fala através dos sonhos. Ele nos fala através de uma canção, através da oração, da comunhão com Ele. E isso é um privilégio, é uma graça que nós temos de conversar com o nosso Deus e de saber que Ele cuida de nós. Na minha vida, quantas coisas que depois, bem depois eu fui entender e louvar a Deus, saber sim, Senhor, dessa luta estava um propósito seu. E olha, irmãos, até aqui, nos meus 53 anos, foram muitas provações. E eu já perguntei a Deus muitas vezes por quê. A resposta não veio de uma vez, mas com o passar do tempo, o Senhor foi agindo, o seu plano na minha vida foi sendo revelado e eu fui entendendo os porquês. E o mais importante disso é nós não abandonarmos a Deus, nós sermos fiéis. Veja bem, irmãos, José acreditou em algo
que nunca havia acontecido, quando ele recebe em sonho essa mensagem: tua esposa concebeu pela ação do Espírito Santo. Era o Senhor dizendo: olha, José, Maria não te traiu, nada disso está acontecendo. O que está acontecendo na vida dela é obra do Espírito Santo. E José não duvidou. José confiou que aquele fato inédito e único era mesmo vindo do Senhor, e era o Senhor que estava falando com ele. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir o Senhor, para ouvir o nosso Deus. Quando estamos passando situações difíceis, quantas pessoas que saem falando para todo mundo e cada um dá uma receita e cada um fala alguma coisa. Mas e ouvir a voz de Deus? E perguntar ao Senhor? E querer escutar um auxílio do Senhor? É isso que nós precisamos treinar. Porque as pessoas, mesmo que sejam com boas intenções, nos falam segundo o pensamento humano. Mas, se nós deixarmos o Espírito Santo agir, e como diz a própria palavra, o Espírito do Senhor, que sonda o coração do Senhor, vai trazer a resposta ao nosso coração. Não podemos ter pressa. E não podemos ter dúvidas. Temos que ter a certeza. Se o Senhor me mandou fazer, eu vou fazer. Se o Senhor me mandou ir, eu vou ir. Olha o que aconteceu com a Virgem Maria. O anjo não anunciou para ela tudo que ela iria passar, todos os sofrimentos, todas as lutas, todas as dores. Mas ela deu o seu sim, e guiada pelo Espírito Santo, a Virgem Maria e São José foram fiéis, lutaram, protegeram, educaram o menino Jesus. Isso é um grande exemplo para nós, nesse tempo do advento, nesse tempo da espera, nesse tempo da alegria de saber que as coisas de Deus se realizam na nossa vida e que os planos e propósitos de Deus vão acontecendo em nós à medida que nós damos o nosso sim e que nós confiamos no Senhor. E essa confiança se dá antes das coisas acontecerem. Gente, quando nós rezamos, quando nós colocamos um propósito para Deus, nós temos que entender isso. Eu estou entregando esse problema nas mãos do meu Deus que me ama. E Ele é fiel e Ele vai agir. E se nós entregamos para Ele, nós temos que ter essa certeza. Eu estou depositando a minha vida, a minha esperança nas mãos do meu Deus que me ama. E Ele está cuidando de tudo. A história da Virgem Maria, a história de José, e esse momento é um momento muito especial que marca a história da salvação. Veja bem, muitas vezes nós falamos do sim da Virgem Maria, mas nós esquecemos do sim de José. A Virgem Maria dá o sim para Deus, e José, ele dá o sim para a Virgem Maria. Isso é maravilhoso. Mas só um coração humilde, um coração obediente, um coração treinado para ouvir a voz de Deus, pode dar um sim diante de uma situação tão difícil. Nós devemos caminhar nessa certeza, nessa convicção. O melhor por mim, o Senhor sempre fará. E acreditar, irmãos, a palavra de Deus não falha. Essa profecia que foi profetizada muito tempo atrás, antes, lá pelo profeta Jeremias, pelo profeta Isaías, tantos que anunciaram, no tempo certo se confirmou. Aquele povo esperava esse acontecimento, esperava a confirmação dessa profecia, e ela então acontece de uma maneira surpreendente. O Filho de Deus nascendo de uma virgem. E algo maravilhoso também que está aqui, quando o Senhor vai dizer
para José no sonho: dá a ele o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus está conosco. Guarda isso no seu coração. A vinda de Jesus aqui na terra é para confirmar que Deus está conosco em todos os momentos, em todas as situações, como nós meditamos ontem. Apresentai ao Senhor as vossas orações, o vosso clamor, e confia nele em todas as situações. Meus irmãos, nesse tempo do advento, nessa semana da alegria, vamos tomar posse dessa verdade. Vamos fazer o exercício de sorrir. Vamos fazer o exercício de tirar toda a amargura do nosso semblante e viver alegremente como filhos do Senhor, sabendo que nós não estamos sozinhos, porque o Emanuel é o Deus que está conosco. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, bendito seja o seu nome. E mais uma vez, nós te glorificamos. Te glorificamos, Senhor, porque os seus planos são eternos. E são planos que se realizam na nossa vida à medida que nós confiamos no Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos por ter escolhido a Virgem Maria, por ter escolhido José para serem seus pais. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não foi uma escolha aleatória. Foi uma escolha em que todas as gerações foram preparadas até a chegada do Senhor, até a vinda do Senhor, até termos essa certeza: é o Emanuel, é o Deus que está conosco. E se o Senhor está conosco, nós não podemos ter medo, nós não podemos ter dúvidas, nós não podemos deixar que nada tire a nossa paz, que nada tire a nossa alegria. Sim, Senhor, renova em nós o dom da paz, renova em nós a alegria de saber que nós não estamos sozinhos, a alegria de saber que um dia o nosso Deus pisou aqui na terra, o nosso Deus se fez homem para nos amar ainda mais, para sofrer por nós e para nos dar o direito à salvação e à vida eterna. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.